56. Tchef Primitive capítulo 541. Não pode tomar banho fora. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Ao anoitecer, Aliv seguiu Shallan por um tempo antes de retornar ao edifício Yongan. Por causa de sua identidade, ela não jantou com Subai e os outros, mas sim jantou com Shallan. Não era que Subai não quisesse comer com ela, mas Aliv sentia que isso não seria apropriado. Shallan e os outros também acharam que isso não era apropriado, já que ela era de outra tribo e não estava qualificada para comer com o xamã. Sua tribo é realmente incrível. Era assim antes? Ali perguntou curiosa, imaginando se a tribo da Cobra Negra havia transformado essa tribo no que é hoje. Afinal, a tribo do Dragão de Fogo havia sido anteriormente ocupada pela tribo da Cobra Negra. Na impressão dela, a tribo do Dragão de Fogo não era assim, por isso ela pensava assim. Não. Tudo isso foi criado pessoalmente pelo nosso xamã. Shallan disse enquanto dava uma mordida no macarrão. Shallan sabia o que a outra parte tinha entendido errado, então explicou com bastante calma. Isso era compreensível, pois qualquer um que visse acharia curioso. É realmente notável. Tenho tanta inveja de você ter um xamã tão maravilhoso. Aliv suspirou, mas então percebeu que tinha falado algo errado e rapidamente acrescentou. Quero dizer, nosso xamã também é muito bom. Depois que a jovem terminou de falar, ela suspirou aliviada. Se seu avô tivesse ouvido essas palavras, ela certamente teria sido repreendida até a morte. No entanto, ela realmente sentia que o xamã da tribo do Dragão de Fogo era melhor, pois ele havia transformado a tribo do Dragão de Fogo no que é hoje. Tanto os aposentos quanto a comida que estavam comendo eram excelentes. Os olhos de Ali brilhavam enquanto ela comia. Nunca tendo comido macarrão antes, ela simplesmente amava. Essa comida parecia uma iguaria para ela, muito melhor do que a carne que havia comido antes. A conversa deles estava apenas começando, mas o jantar já estava acontecendo há bastante tempo. Isso não era por outro motivo, exceto que Ali realmente amava demais essa comida. Depois de terminar uma mordida, ela simplesmente se concentrou em comer e não tinha tempo livre para conversar. Só agora, que já estava quase terminando a comida, teve tempo livre para parar e conversar. Se sua tribo continuar cooperando conosco no futuro, sua tribo também ficará cada vez melhor. Shallan disse. Shallan não falou de forma muito direta, mas deliberadamente falou de forma ambígua. Afinal, casas de cimento e estradas de pedra eram impossíveis para outras tribos. Além de macarrão ou outros alimentos relativamente frescos, essas também eram coisas que outras tribos não teriam. No máximo, poderiam ajudar a melhorar um pouco as condições de vida de outras tribos. Era o máximo que a tribo do Dragão de Fogo deles estava disposta a oferecer. Subai contou a vários deles, para não revelar os segredos da tribo ainda. Essa era a carta na manga da tribo do Dragão de Fogo e sua arma secreta para atrair outras tribos. Porque nesta era primitiva, apenas a tribo do Dragão de Fogo tinha casas de cimento e estradas de pedra, além daqueles alimentos peculiares. Só essas podem atrair muitas pessoas. Se outras tribos fossem iguais à tribo do Dragão de Fogo e também tivessem casas de cimento e estradas de pedra, então a tribo do Dragão de Fogo perderia seu apelo. Com certeza vou voltar e contar tudo para o avô. Ele certamente vai ficar muito chocado com isso. Ah, disse-lhe com sinceridade. A jovem ainda não conseguia se acalmar desse sentimento de espanto. Pode-se dizer que ela ficou continuamente maravilhada desde que deixou a tribo da Videira Verde até agora. Tudo o que via e ouvia em todo lugar era chocante, e a maior parte não podia ser explicada pelo bom senso. O que não podia ser explicado era ainda mais chocante. Você terminou de comer? Tem mais se não for suficiente? Perguntou Shallan, vendo que o outro grupo estava devorando a comida e preocupada que talvez não tivesse comido o suficiente. Chega, chega. Já estou cheia. Desculpe por ter comido tanta da sua comida, disse Ali, um pouco envergonhada. Pode-se dizer que ela realmente comeu muito, 5 tigelas cheias de macarrão mais bastante carne assada. Ela ficou completamente satisfeita. A jovem também era uma demi-humana, mas suas características eram bastante pequenas e pouco óbvias. Se Shallan não tivesse visto seu rabo, talvez pensasse que era humana como o xamã. Então, ela ficou surpresa no começo, se perguntando como um humano conseguia comer tanto. Só os demi-humanos tinham tanto apetite. A característica de Aliv era um rabinho curto atrás dela. Aquela cauda era tão pequena que quase invisível, a menos que se olhasse com atenção.
Era apenas uma pequena seção de cauda com pelo verde claro. Provavelmente era até menor que o rabo de um coelho. A princípio, Shallan achou que era um item decorativo, só depois percebeu que era uma cauda. Não importa. Se você não estiver satisfeito, pode comer mais. Nossa tribo não está mais sem comida agora, disse Shallan com total confiança. Era a primeira vez que ela se sentia tão confiante, porque a tribo do Dragão de Fogo realmente não carecia de comida. Eu já estou realmente cheia, disse Ali, envergonhada. Ela não ousaria comer mais, mesmo que fosse oferecida. Ela precisava saber quando parar, senão seria vergonhoso perder a face na primeira visita à tribo de outra pessoa. Certo, então você deve ir tomar banho primeiro, depois nos preparamos para dormir. Já é muito tarde, sugeriu Shallan. Depois de ouvir isso, Aliv olhou para fora e só então percebeu que já estava muito escuro. Era só que várias lâmpadas de óleo de fruta estavam acesas na sala, deixando tudo tão claro que ela não percebeu. Ela voltou à razão e assentiu, dizendo, tudo bem, mas com esse frio, não deveria haver água para tomar banho. A jovem estava bastante preocupada com o frio, porque tirar a roupa seria extremamente frio, e a água congelaria facilmente. Tomar banho exige muita coragem. Se ela não estivesse na tribo de outra pessoa agora, não tomaria banho de jeito nenhum, porque estava realmente frio demais. Não se preocupe. Vamos esquentar água para você. Você pode tomar banho aqui, não precisa sair, sorriu Shallan. Embora os Shallan tivessem desenvolvido o hábito de tomar banho diariamente durante o verão, devido ao frio extremo da estação de neve, eles não podiam tomar banho todos os dias. Eles tomavam banho a cada 2 ou 3 dias, o que já era considerado bastante frequente. Algumas pessoas só tomavam banho uma vez por semana, e outras ainda menos. Não preciso sair. Mas tomar banho é que vai molhar tudo. Ali disse, olhando relutante para o carpete sob seus pés. A jovem amava esse carpete desde o momento em que entrou. Ela simplesmente não conseguia largá-lo e estava andando descalço o tempo todo, achando muito confortável. Temos banheiros. Shallan sorriu levemente. Banheiro? O que é um vaso sanitário? Ah, Liv ouviu outro termo novo. Um banheiro é um lugar para tomar banho e se aliviar, explicou Shallan simplesmente. Ali continuava piscando os olhos verdes e disse maravilhada, esta é realmente uma tribo mágica. Tchef Primitive capítulo 542 Novas mercadorias. Subá estava sozinho em seu quarto, folheando os livros que o sistema havia produzido anteriormente. Como havia vários livros, ele passava tempo lendo todos os dias. No entanto, ele não se preocupou com livros como o Guia de Fabricação de Vidro ou o Guia de Artesanato de Sandálias de Palha de antes, entregando-os diretamente para o pessoal da oficina ler. De fato, a tribo do Dragão de Fogo já havia estabelecido uma oficina de sandálias de palha e uma oficina de vidro, com pessoal dedicado a essas operações. Embora a força de trabalho não fosse grande, pois eles estavam apenas começando, o progresso constante estava sendo feito. Quando a tribo tivesse pessoas mais confiáveis no futuro, naturalmente mais seriam recrutados para as oficinas. A abordagem atual para o pessoal da oficina não era buscar quantidade, mas sim qualidade e lealdade. Eles devem ser totalmente devotos à tribo do Dragão de Chama. Afinal, esses itens eram fundamentais para a tribo do Dragão de Chama. Tal conhecimento não podia ser permitido alcançar outros e precisava ser firmemente abraçado pelas mãos da tribo do Dragão de Chama. Portanto, o pessoal da oficina permaneceu relativamente reduzido. Depois que a temporada de neve passar, a tribo precisa pesquisar e desenvolver mais mercadorias. Subai murmurou para si mesmo. Embora a tribo do Dragão de Fogo atualmente possuísse 2 excelentes produtos, linho e cerâmica, a variedade continuava limitada demais. Se algumas pessoas não precisassem de linho ou não desprezassem cerâmicas, deixariam de visitar a tribo do Dragão de Fogo no futuro. Mesmo que o restaurante da tribo do Dragão de Fogo abrisse com sucesso até lá, só a comida teria dificuldade para atrair pessoas. 1 ou 2 vezes pode ser aceitável, mas com o tempo, outros acabariam achando cansativo. Isso seria especialmente verdadeiro para tribos localizadas longe da tribo do Dragão de Chama. Portanto, para garantir a prosperidade a longo prazo da tribo do Dragão de Fogo e atrair mais visitantes, o fator mais importante era desenvolver mais mercadorias. Apenas uma variedade deslumbrante de mercadorias poderia atrair um fluxo constante de pessoas para entrar na tribo do Dragão de Chama, e essas mercadorias trariam lucros ainda maiores para a tribo do Dragão de Chama. Mas,
O que mais poderia ser desenvolvido? Nessas condições atuais, Subai caiu em contemplações. Essa questão já havia sido considerada anteriormente, mas devido à quantidade excessiva de questões administrativas para gerenciar, ideias adequadas não surgiram imediatamente. Além disso, como nenhum povo de outras tribos havia chegado ao assentamento, esse assunto foi continuamente adiado. Agora, porém, durante a temporada de neve, muitas tarefas não podiam ser realizadas, então naturalmente seus pensamentos se voltavam para essas considerações quando o tempo permitia. Toque, toque, toque. Um som suave de batida se ouviu, e a voz suave de Yuin veio do lado de fora. Xamã, você está dormindo? Yuin estava do lado de fora da porta segurando um bule de chá, vestindo roupas de dormir grossas de pele de animal e chinelos fofos, apresentando uma aparência muito macia e adorável. Não, por favor, entre. Suba disse calorosamente. Rangido. Yuin entrou segurando o bule de chá, dizendo baixinho, Xamã, não atrapalhei seu descanso. Não atrapalhou. Subai olhou para o despertador na mesa próxima. Era um pouco depois das 9 da noite, então ele balançou a cabeça e disse: Não, ainda é cedo. Esse despertador naturalmente foi obtido de um pacote de assistência ao sistema. Era pequeno, o modelo mais recente da Terra, movido a energia solar e sem necessidade de baterias. Xamã, preparei um bule de chá para você. Beber antes de dormir vai te fazer sentir bem mais aquecido, disse Yuing, tirando uma xícara e servindo um pouco de chá. Você não deve tomar chá tão tarde da noite, ou não vai conseguir dormir. Subai aconselhou. Na Terra, muitas pessoas descobriram que beber chá impede o sono, e a estação de neve era especialmente adequada para o descanso. Se alguém tomasse chá e não pudesse dormir nessa hora, que desperdício seria? Sim, vou beber água quente em vez disso. Yuing assentiu enfaticamente. Se quiser dormir mais confortavelmente à noite, pode preparar um chá de gengibre antes de dormir. Beber vai aquecer seu corpo, sugeriu Subai. Além disso, essa bebida era especialmente benéfica para as mulheres e seria especialmente agradável durante a temporada de neve. Xamã, o que é chá de gengibre? É preparado com folhas de chá e gengibre juntos. Yuing perguntou curiosa. Embora reconhecesse os dois caracteres individualmente, nunca os ouvi usados juntos em combinação. De fato, use só uma pequena quantidade de folhas de chá e corte mais fatias de gengibre. Depois da infusão, beba após as refeições. É muito bom para o corpo. Subai explicou simplesmente. Na Terra, as pessoas frequentemente preparavam o chá de gengibre para dissipar o resfriado, pois o chá de gengibre promovia suor e alívio superficial, aquecia os pulmões e parava de tossir, mostrando eficácia significativa contra a gripe, febre tifoide, tosse e outros males. Por isso, aqueles que não gostavam de tomar remédios frequentemente preparavam o chá de gengibre para afastar o resfriado. Não era desagradável beber, sendo muito superior ao remédio. Eu entendo. Amanhã à noite, farei algumas poções e compartilharei com a Ui e os outros. Yuing disse imediatamente. Ótimo. Pergunte se encontrar algo que não entenda. Suba disse calmamente. Xamã, no que você está trabalhando? Por que você ainda não dormiu? Yuing perguntou curiosa, notando os livros sobre a mesa. Estou considerando novas mercadorias para a tribo do Dragão de Fogo para trazer mais lucros. Disse Subai. Ele sabia que ela não poderia ajudar muito naquele momento, mas ter alguém para conversar sempre era benéfico, especialmente porque passar a longa noite sozinho em solilóquio era bastante tedioso. Novas mercadorias. Xamã, que tipo de novas mercadorias você está pensando? Yuing perguntou com curiosidade. Afinal, a tribo atualmente possuía linho, cerâmica, papel de cauda de lobo e canetas de pena. Todos esses itens eram excelentes. Além disso, havia coisas relativamente novas, como carruagens, trenós e casas de cimento. Yuing, que antes se sentia um pouco sonolento, ficou imediatamente alerta ao ouvir sobre novas mercadorias. Tendo experimentado tantos objetos maravilhosos antes, agora ela queria saber que outras coisas boas o xamã havia criado. Ainda não tenho ideias claras, então ainda estou pensando, disse Suba calmamente. Isso não era uma coisa simples. Entendi. Xamã, por favor, tome seu chá primeiro. O aroma está muito forte agora, mas não será agradável quando esfriar, disse Yuing, oferecendo-lhe a xícara de chá. Ok, Subai aceitou a xícara de chá e tomou um gole.
Então girou a alça preta como se algo tivesse ocorrido. Xamã, está acontecendo algo? O chá já esfriou. Eu troco para você. As coisas esfriam muito rápido durante a temporada de neve. Ewing disse nervoso, vendo que ele havia parado de repente. Não, você me lembrou. Parece que nossa tribo do Dragão de Fogo agora terá algo novo. Subai sorriu levemente. Ele largou a xícara de chá e tirou papel e caneta para começar a registrar, pois as palavras de Ewing fizeram seus pensamentos fluírem como uma nascente. Xamã, o que eu te lembrei? Acho que não disse nada importante. Ewing disse, completamente confuso. Subai sorriu levemente e balançou a cabeça, dizendo, não, uma das suas palavras me lembrou de algo. Ewing piscou repetidamente com os olhos cor-de-rosa e perguntou. Xamã, qual a palavra? Chá? Ela se agarrava a qualquer coisa, sem ideia do que o fazia lembrar. Tchef Primitive capítulo 543. Coisas perfumadas. O que eu quero fazer é perfume, que com certeza vai enlouquecer todo mundo por isso. Subai sorriu. Ele pensou nessa ideia apenas com uma palavra que Ewing disse. Além disso, fazer perfumes também não era muito difícil. Perfume era algo bastante popular na Terra, com quase homens e mulheres usando. Além disso, o perfume tinha um cheiro absolutamente maravilhoso, e houve grande atenção aos detalhes ao aplicar diferentes perfumes para diferentes ocasiões e combinações. Claro, na era primitiva não havia como ser tão exigente, desde que o perfume fosse perfumado o suficiente, isso bastava. Perfume. Xamã, o que é perfume? Será que é água com fragrância? Ewing fez 3 perguntas confusas em sequência. Bem, pode-se dizer assim. O perfume, quando aplicado no corpo de uma pessoa, é muito perfumado e pode mascarar o odor. Subai explicou simplesmente. Na Terra, pulverizar perfume era puramente para a atmosfera, mas pulverizar perfume em uma tribo primitiva era diferente. As pessoas daqui provavelmente borrifavam perfume principalmente para mascarar odores, e as pessoas nesta era primitiva raramente tomavam banho. Além disso, eles tinham muitas coisas para fazer a cada dia, então inevitavelmente seus corpos teriam algum cheiro. Nesse caso, muita gente com certeza vai querer. Ewing disse sem hesitar. Se não fosse por outro motivo, só porque ela mesma queria muito. Embora ela não tivesse o mesmo cheiro corporal que os outros, quem não gostaria de cheirar perfumado por todo o corpo? Sim, então obrigado por me lembrar. Subai sorriu e tocou a ponta do nariz. Ewing fechou os olhos instintivamente, depois os abriu e sorriu. Xamã, onde podemos conseguir esse perfume? Ela ficou intrigada porque nunca tinha ouvido falar de algo assim antes, então não sabia como obtê-lo. Não precisamos comprar perfume de lugar nenhum. Podemos fazer nós mesmos. Subai sorriu levemente. Ele já tinha visto métodos para fazer perfume caseiro na Terra, e esses métodos também não eram particularmente difíceis. Além disso, eles tinham todos os materiais necessários, então fazer perfumes caseiros definitivamente não era uma tarefa impossível. Sério? Xamã, será que podemos mesmo fazer perfume nós mesmos? Ewing perguntou, incrédulo. Sim. Já está ficando tarde, você deveria ir descansar. Amanhã vamos fazer o perfume. Subai acariciou suavemente sua cabeça. Ewing instintivamente encolheu os ombros e sorriu com os olhos semicerrados, dizendo, estou muito ansiosa pelo amanhã. Eu também. Boa noite. Subai disse calorosamente. Embora ele realmente quisesse que ela ficasse, sentia que deveria ser por vontade própria. Boa noite, Xamã. Ewing saiu da sala com o rosto cheio de felicidade, praticamente pulando ao sair. Subai sorriu e balançou a cabeça, pegou a caneta na mão e continuou registrando as ideias em sua mente, querendo registrar rapidamente esse método de fazer perfume inteiro. Assim, após a temporada de neve, o perfume da tribo do Dragão de Fogo poderia chamar a atenção de muitas pessoas, como cerâmica. Swish swish swish. A caneta fez sons de assobio ao tocar o papel. O tempo começou a passar lentamente, e logo chegou o dia seguinte. Toque toque toque. Ewing mal podia esperar para começar a bater na porta, dizendo, Xamã, você pode levantar para o café da manhã agora. Ela tinha acordado especialmente cedo hoje e preparado o café da manhã bem cedo, tudo porque queria se apressar e fazer perfume hoje. Subai já tinha acordado há muito tempo, mas como o tempo estava um pouco frio, ele estava encolhido na cama lendo. Ele trocou de roupa e abriu a porta, dizendo, parece que você está realmente ansiosa por hoje.
Ying assentiu vigorosamente e sorriu radiante. Sim, xamã, mal consegui dormir esta noite. Parece que o futuro, não posso te contar nada à noite. Senão, você não vai conseguir dormir bem. Subai disse deliberadamente. Ying balançou a cabeça rapidamente e imediatamente disse seriamente. Xamã, daqui para frente eu definitivamente vou dormir bem. Por favor, não pare de me contar coisas. Ela definitivamente se sentiria sufocada se fosse mantida no escuro. Eu só estava te provocando. O que tem para o café da manhã hoje? Subai riu alto. De fato, provocar essas garotas era o melhor. Hoje fritei 2 ovos de galinha selvagem para o xamã, e também tem uma tigela de macarrão seco. Ying disse imediatamente. Macarrão seco era um prato que Ying havia desenvolvido sozinha. Uma vez ela acidentalmente derramou a sopa, mas como esteve ocupada a manhã toda, seu cérebro ainda não tinha alcançado direito. Ela adicionou o tempero que estava na tigela no macarrão, e quando percebeu o que havia acontecido, já era tarde demais. Ying então comeu aquela tigela de macarrão sem sopa com a mentalidade de não querer desperdiçar comida, apenas para descobrir que estava surpreendentemente deliciosa. Então, ela começou a fazer macarrão seco para todo mundo de vez em quando. Eu adoro o macarrão seco que você faz. Subai sentou-se em seu assento depois de escovar os dentes. Ying parecia um tanto distraído o tempo todo, comendo seu macarrão enquanto levantava a cabeça para olhar para o xamã, antecipando a formação do perfume em seu coração. Xiaoyu, o que há com você hoje? Você parece estranho. Você está doente porque está muito frio? Yanhua percebeu que algo estava errado com ela. Sim, você geralmente adora comer macarrão seco, não é? Por que está comendo tão devagar agora? Xalan também ficou intrigado. Estou pensando em perfume. O xamã disse que hoje vamos fazer perfume. Ying finalmente não conseguiu mais se segurar. Perfume. Xalan e os outros falaram em uníssono. Subai terminou a última goleadada de macarrão e sorriu, balançando a cabeça. Xiaoyu é só impaciente. Daqui a pouco vamos fazer perfume. Xamã, o que é perfume? A natureza curiosa de Yanhua imediatamente se manifestou. Você vai saber quando chegarmos mais tarde. Você também pode participar de criar seus próprios aromas favoritos. Disse Subai. Yanhua piscou vigorosamente os olhos vermelhos, assentiu com aparente compreensão, e então começou a comer o macarrão em grandes garfadas. Oh! Xalan também demorou um pouco para entender, mas vendo Xiaoyu tão feliz, ela sabia que devia ser algo bom. Meia hora depois, todos já tinham terminado o café da manhã, e Ying também arrumou a mesa. Ying ficou muito ereta e perguntou esperançosamente. Xamã, o que precisamos usar para fazer perfume? Ela mal podia esperar para ajudar e imediatamente queria muito ver o perfume tomar forma. Vai até a estufa e me ajude a colher algumas flores frescas. Precisamos usar flores para fazer perfume. Subai providenciou. Xamã, que tipo de flores eu preciso colher? Ying perguntou curiosa. Colhe algumas das flores frescas, exceto as flores das plantações. Instruiu Subai. Entendido. Ying vestiu o manto entusiasmado e saiu. T-Chef Primitive Capítulo 544. Vida útil de um mestre. Ying enfrentou a neve pesada para carregar um grande feixe de flores frescas de volta ao edifício Yongan, com Yanhua ajudando a tirar a neve do corpo dela. Ela disse sorrindo, Xamã, está tão quente dentro da estufa, e todas as flores estão desabrochando lindamente. O que Ying mais gostava era de ir à estufa, porque achava muito quente lá dentro. Além disso, entrar permitiu que ela visse um verde vibrante, assim como as várias cores das flores ali, que não podiam ser vistas em meio à vasta neve branca. Então, todas as manhãs, quando ia à estufa, ela ficava muito feliz, não só porque podia sentir o calor, mas também por causa daquelas plantas coloridas. Beba um pouco de água quente rápido para não pegar um resfriado. Subai aconselhou. Com tanto frio lá fora, ainda era preciso ter cuidado. Embora ele tivesse sua habilidade de curar, pegar um resfriado ainda era muito desconfortável, então era melhor evitá-la se possível. Estou bem, xamã. Trouxe as flores, então como fazemos perfume? Ying perguntou impaciente. Dessa vez, a viagem até a estufa foi muito curta, porque ela queria aprender rápido a fazer perfume, então caminhou rápido, mesmo nevando lá fora. Felizmente, toda a neve acumulada havia sido removida, então caminhar não era um grande problema, e naturalmente levou menos tempo. Xamã,
Vamos usar essas flores para fazer perfume. Yanhua perguntou curiosa. Quando Ying saiu, ela perguntou o que era perfume. Depois de receber uma explicação, ela também ficou animada, desejando ter ido junto para colher flores. Sim, vamos usar essas flores para fazer perfume, e é muito simples, não vai demorar muito. Subai sorriu. Ele havia lembrado cuidadosamente da noite anterior os livros e vídeos que vira na Terra, sabendo que fazer perfume não era realmente difícil, exigindo apenas alguns passos. Xamã, tem algo que precisamos fazer? Shala mexeu as orelhas de gato, com antecipação também estampada em seu rosto. Leve essas flores para lavá-las, certifique-se de que estão limpas e depois traga o álcool, instruiu Subai. Sim. As 3 garotas disseram em uníssono, começando a dividir o trabalho entre si. Mais de 10 minutos depois, todas as flores haviam sido lavadas, com gotas de água ainda pingando das pétalas delicadas, e um pote de álcool havia sido colocado de lado. Subai primeiro tirou um monte de rosas, que também haviam sido cultivadas a partir do grande pacote de sementes de flores que o sistema havia fornecido anteriormente. O pacote de sementes de flores do sistema continha muitos tipos de flores. Ele não tinha certeza de quais flores eram exatamente elas, então espalhou e plantou todas. Colheu todas as pétalas de rosa uma por uma e colocou todas em uma tigela. Depois que todas as pétalas de rosa foram colhidas nele, ele pegou um graveto e começou a esmagar todas aquelas rosas. Xamã, por que esse passo é necessário? Essas flores são tão lindas, porque todas precisam ser esmagadas. Yu Ying perguntou. Ela amava rosas, e gostava ainda mais delas desde que descobriu seu significado. Seja pela aparência das rosas ou pelo perfume, ela as amava igualmente, e as observava por muito tempo toda vez que ia à estufa. Isso é para deixar a fragrância da rosa se dispersar mais completamente, para que o perfume feito fique mais perfumado. Subai explicou. Depois de esmagar todas as pétalas de rosa, colocou-as em uma garrafinha, abriu o álcool e despejou. Xamã, por que jogar álcool? Você não disse antes que álcool era para desinfetar. Yu Ying ficou confuso novamente. Isso também serve para deixar a fragrância evaporar melhor, permitindo que o aroma de rosa se funda diretamente ao álcool. Subai disse enquanto operava. Então é assim que é. Yu Ying assentiu com compreensão parcial, seus olhos rosas observando continuamente a operação. Como ouvira dizer que se podia fazer perfume com qualquer perfume que quisesse, ela precisava registrar essa operação corretamente. Depois que Subai despejou o álcool nas pétalas de rosa, começou a tampar a garrafa e sacudá-la, garantindo que o álcool e as pétalas de rosa se fundissem perfeitamente. Após concluir essa operação, ele tirou um pequeno pedaço de linho e o colocou sobre a abertura da garrafa. Então pegou outra garrafa e despejou a mistura de álcool de pétalas de rosa agitadas pelo linho para outra garrafa. Xamã, para que serve esse degrau? Yu Ying observava atentamente. Isso filtra as impurezas excedentes das pétalas de rosa, de modo que o perfume resultante fique mais puro. Depois que Subai terminou esse passo, ele levantou a garrafa e continuou. Assim, um frasco de perfume está completo. Yu Ying arregalou os olhos cor-de-rosa em choque. Xamã, fazer perfume é tão simples assim? Claro. É só um perfume simples, não é difícil. Quando as condições permitirem no futuro, poderemos produzir perfumes mais avançados. Subai assentiu. Esse era o método que os antigos usavam para fazer perfumes. Não foi muito difícil, quase qualquer um conseguia vir. Mas a única desvantagem era que o prazo de validade era muito curto, provavelmente durando cerca de um mês. Diferente do perfume feito por muitos processos na Terra, esse tipo de perfume poderia ser preservado por vários anos. No entanto, ser capaz de fazer perfumes com um mês de vida útil nesta era primitiva já era muito bom. Afinal, nem todos nessa era primitiva tinham álcool. Subai conseguia fazer perfume inteiramente graças àquela grande garrafa de álcool fornecida pelo sistema. Se for esse o caso, então eu aprendi. Yu Ying balançou seu rabo de raposa rosa. Um processo de fabricação tão simples não poderia confundi-la. Xamã, quanto tempo até esse perfume poder ser usado? Yanhua aproximou os olhos daquela garrafa para olhar com atenção. Aquela garrafa não era transparente, apenas um pequeno item de cerâmica. Deixe por um tempo, quando a fragrância tiver saído completamente, aí poderá ser usada, disse Subai. Na verdade, ele não tinha muita certeza se esse método conseguiria fazer perfume.
Ele só tinha visto isso em livros e vídeos, mas nunca tinha praticado, então só podia ver como os resultados ficavam. Eu entendo, então também quero começar a fazer perfume. Yan-Wu estava tão animada que ficava na ponta dos pés. Ótimo, escolha suas flores favoritas e comece a fazê-las. Se houver algo que você não entenda, me pergunte. Disse Subai. Sim, quero escolher esta rosa vermelha. É da mesma cor dos meus olhos. Yan-Wu imediatamente pegou as rosas. Também gosto de rosas, então vou fazer perfume de rosa também. Yu-Yin também pegou 2 rosas. Xalan só pegou um punhado de lavanda, dizendo: esse cheiro é especial, eu gosto mais. Cuidado com o álcool ao fazer isso, aconselhou Subai. Sim. Disseram as garotas em uníssono. T-Chef Primitive capítulo 545. Algo que pode melhorar a pele. Yan-Wu olhou para as garrafas e puts na mesa, seus olhos vermelhos se arregalando consideravelmente, o rosto cheio de curiosidade. Ela pegou o frasco que havia feito e o sacudiu, perguntando: Xamã, que cheiro é esse perfume? Ela já começava a imaginar o cheiro do perfume, achando que certamente não poderia ser tão simples quanto apenas uma fragrância de rosa. É só uma fragrância de rosa mais leve. Esse cheiro não vai ser muito forte. Seria leve e agradável. Subai explicou. Perfumes feitos com esse método não teriam uma fragrância muito forte, mas também não seriam completamente inodoros. O aroma seria simplesmente um pouco mais leve do que a flor principal usada. Entendi. Se meu corpo tivesse cheiro de rosas, eu definitivamente cheiraria incrível. Yan-Wu disse com certeza. Yan-Wu também era mulher, e naturalmente as mulheres gostavam de coisas que fossem ao mesmo tempo perfumadas e visualmente atraentes. Na verdade, sempre que não estava treinando, ela sempre seguia Yu-Ying até a estufa. Lá, ela se imergia completamente entre aquelas flores, experimentando as cores vivas e as fragrâncias maravilhosas mesmo durante a temporada de neve. Às vezes, depois de ficar lá por muito tempo, quando voltava ao edifício Yongan, seu corpo ainda carregava um leve aroma de rosa. Ela gostava bastante desse aroma e o achava muito agradável, embora ele se dissipasse rapidamente, o que achava bastante lamentável. Ela não esperava que agora as rosas pudessem ser transformadas em perfume. Isso era realmente incrível. Daqui a pouco, vocês poderão experimentar fazer perfume por conta própria. Quando você conseguir fazê-lo, com certeza vai se apaixonar por esse aroma. Subai sorriu. Xamã, vamos fazer mais disso. Se tivermos sucesso, também poderemos levá-lo a outras tribos para trocar por mercadorias. Yan-Wu sugeriu. Ela achava que coisas boas certamente deveriam ser feitas em quantidades maiores, especialmente porque haviam colhido tantas flores frescas. Claro. Você pode continuar fazendo. Os passos que você acabou de fazer estavam todos corretos. Disse Subai. O método atual de confecção de perfumes ainda era relativamente simples. Mais tarde, quando as condições permitiam, ele mandou a Cucu fabricar perfumes mais avançados. Aqueles perfumes com etapas complicadas duram mais e têm fragrâncias mais fortes. O processo avançado de fabricação de perfumes exigiria destilação e extração, o que levaria consideravelmente mais tempo. Sim, mas Xamã, existem outros métodos para fazer perfume? Yu-Ying perguntou. Vendo que a expressão do Xamã ainda parecia um tanto insatisfeita, ela pensou que devia haver outros métodos. Claro que existem, mas esses métodos são muito mais problemáticos e exigem muito mais tempo. Para isso, vou deixar essas coisas na Cucu. Disse Subai. Entendi. Depois vou fazer mais desse tipo primeiro. Yu-Ying assentiu, pegando flores amarelas e colhendo as pétalas. Depois de mais de meia hora, dezenas de frascos de perfume apareceram na mesa. Cada garrafa não era grande. A altura era apenas a do dedo indicador de um adulto, e a largura era aproximadamente 3 dedos de largura. Subai queria assim de propósito, porque esses perfumes precisavam dar a impressão de serem raros em quantidade. Portanto, os recipientes não eram muito grandes, e o perfume dentro também era relativamente pequeno. Afinal, raridade aumenta o valor. Essas pessoas só correriam para esses perfumes se soubessem que não eram abundantes. Se todos soubessem que esses perfumes estão por toda parte, não precisariam correr para pegá-los. Além disso, o valor desses perfumes não seria alto naquela época, e as coisas pelas quais poderiam ser trocadas também não seriam muitos. Xamã, tudo isso está pronto? Onde devemos colocá-los? Yu-Ying perguntou curiosa. Encontre um lugar legal para guardá-las.
Não os coloque em lugares expostos à luz solar direta, e não os coloque perto do fogo, instruiu Subai. Afinal, o principal componente desses perfumes era principalmente álcool, que podia se incendiar se estivesse perto de chamas abertas. Sim. Yu Ying pegou uma bandeja e colocou todas aquelas garrafas e potes sobre ela. Xamã, além de fazer perfume, o que mais podemos fazer? A curiosidade de Yan Wu não cessou. Afinal, durante essa longa temporada de neve, ela certamente queria encontrar coisas para passar o tempo. Subai olhou para aquelas rosas e disse: já que ainda restam tantas flores, acho que posso te ensinar a fazer máscaras faciais. Na Terra, muitos entusiastas da beleza usavam pétalas de flores para fazer máscaras faciais. Esse método era natural e econômico, e não havia outros aditivos. Xamã, o que são máscaras faciais? Yan Wu ouviu outro termo novo. Máscaras faciais são coisas que podem deixar sua pele mais lisa e clara, explicou Subai de forma simples e direta. Claro, máscaras faciais tinham efeitos mínimos. Não era uma cura milagrosa, e só se podiam ver pequenas melhorias. No entanto, isso ainda era melhor do que nada. Então as pessoas na Terra continuavam entusiasmadas com máscaras faciais. Existem coisas tão maravilhosas. Xamã, eu quero eles. Yan Wu não tentou esconder seu desejo. Nenhuma garota não queria ser mais bonita, mesmo aquelas com personalidades mais despreocupadas. Ainda vamos usar essas flores para fazer elas, Subai riu alto, continuando. Você ainda precisa colher essas pétalas e depois deixá-las de molho em água morna. Depois de 2 horas, use-os para fazer máscaras faciais. Esse método que ele descreveu também foi usado por muitas pessoas na Terra e era bastante simples. Ok, Yan Wu e os outros imediatamente assentiram. Embora Shala não tivesse falado, ela também desejava se tornar mais bela em seu coração. Eles colocaram todas as pétalas em uma bacia de madeira e depois despejaram muita água morna na bacia. No entanto, como era época de neve, a água quente rapidamente ficava fria, então eles adicionavam água quente continuamente à bacia para garantir que a temperatura da água permanecesse quente. Assim, em espera ansiosa, passaram-se 2 horas. Eles retiraram todas as pétalas das flores da bacia de madeira. Xamã, o que devemos fazer agora? Yan Wu perguntou, segurando um punhado de pétalas, ansiosa para aplicá-las no rosto imediatamente. Coloque em uma tigela pequena e depois amassa. Instruiu Subai. É tão simples? Yan Wu achava que seria muito mais complexo. É simples assim. Depois de esmagá-los, apliquem no rosto e depois lavem depois de um tempo. Subai assentiu. Esse método era como usar pepinos e fatias de fruta na face na terra. Provavelmente era apenas um efeito psicológico, mas pétalas amassadas seriam mais eficazes do que pepinos e fatias de fruta. O uso a longo prazo ainda pode dar resultados. Sim. Yan Wu e os outros responderam sem hesitar. Tchef Primitive capítulo 546. Aquecimento 20 minutos depois. Todos tinham o rosto coberto por uma fina camada de papada de pétalas esmagadas e todos sentados em banquinhos, olhando para o teto com a cabeça inclinada para trás. Xamã, quanto tempo até podermos lavar o rosto? Yan Wu murmurou, a voz bastante abafada, provavelmente por estar coberto de papo de pétalas. Só uns 10 minutos já basta. Quando for hora de lavar, eu te ligo, disse Subai. Certo. As garotas responderam novamente com vozes abafadas. Subai então foi para o lado e sentou-se, tirando papel e caneta para continuar organizando as tarefas que precisavam ser feitas a seguir. Uma ideia diferente lhe ocorreu de repente, então quis apresentá-la rapidamente. Swish, swish, swish. A pena fazia sons de farfalhar ao tocar o papel, o que parecia especialmente alto naquele dia silencioso e nevado. Yan Wu olhou de lado e perguntou curioso, Xamã, o que você está fazendo? Vocês precisam da nossa ajuda? Yan Wu não tinha mais nada para fazer, então sua audição, sendo bem aguçada, naturalmente captou os sons de escrita de Subai. Você deveria focar primeiro nas máscaras faciais. Quando eu precisar da sua ajuda depois, eu te ligo, disse Subai. Ele realmente não sabia o que fazer com ela. Ela estava simplesmente inquieta demais, aparentemente incapaz de parar de se mover a qualquer momento. Certo. Yan Wu torceu o pescoço rígido de volta à posição original, sem ousar fazer grandes movimentos com medo de que a máscara caísse. Subai olhou para as garotas e então abaixou a cabeça para continuar escrevendo suas ideias.
Ele olhou para o papel e murmurou para si mesmo: primeiro, precisamos mudar a temperatura aqui, senão está muito frio. Embora o edifício Yongan fosse uma casa de cimento que podia bloquear o vento frio de fora, a temperatura interna era aproximadamente a mesma que a de fora. No máximo, a fogueira em chamas daria às pessoas uma sensação levemente quente, mas era apenas a superfície. O desenho no papel era o exterior do edifício Yongan, junto com o diagrama estrutural interno, seguido por algumas linhas bastante tênues. Essas linhas foram todas distribuídas nas paredes dentro do edifício Yongan. Na verdade, essas linhas tênues representavam canos, mas não eram desenhadas de forma muito proeminente. Esses tubos não eram muito grossos, aproximadamente do tamanho de um pulso, mas estavam distribuídos de forma bastante uniforme. Todos os cômodos, grandes e pequenos, tinham isso, do primeiro ao quarto andar. Além disso, esses canos não estavam apenas nos cômodos. A sala de estar lá fora e a cozinha também tinham esses espaços, assim como o laboratório da Cucu. Essas linhas tênues entravam por um canto da sala e depois corriam pela base da parede. Depois, passavam para a próxima sala e só se conectavam por tubos verticais no final. As bordas dos canos também teriam uma fileira de corrimãos de madeira para separá-las, justamente para evitar que as pessoas toquem neles. Todos esses canos acabaram convergindo no espaço aberto atrás do edifício Yongan. Uma carcaça separada foi desenhada naquele local, bem ao lado do reservatório do aquecedor de água. Todos os canos acabariam naquela casa. Então, dentro dessa casa, havia uma caixa enorme. Sua metade inferior estava completamente vazia, sem nada, enquanto o topo tinha uma enorme saída de fumaça, muito parecida com chaminés de casas na terra. Além disso, essa caixa estava conectada a muitos canos, e esses tubos estavam conectados ao tanque de armazenamento, como se permitissem que a água fluísse continuamente para essa grande caixa. Depois que Yanhua terminou de lavar o rosto, ela foi até o desenho e perguntou: Xamã, por que você desenhou o edifício Yongan? Ela não podia esperar mais. Sem esperar os 15 a 20 minutos completos, ela saiu correndo para lavar o rosto e depois caminhou silenciosamente. Pode tentar adivinhar. Yuing acertou uma vez antes, então dessa vez é sua vez. Disse Subai. Ele havia se preparado por vários dias para desenhar isso, e já havia organizado para que as pessoas fizessem os materiais necessários com antecedência. Desde que ele completasse o plano e descobrisse alguns princípios, esse plano poderia começar a ser implementado. Yanhua fechou completamente os olhos, parecendo muito séria, até segurando o papel bem alto em direção ao teto. Ela franziu a testa e balançou a cabeça, dizendo: Xamã, não faço ideia. Para que é isso? Yuin também tinha acabado de lavar o rosto e se aproximou. Depois de pegar a planta, ela também começou a examiná-la. Ela também olhou cuidadosamente por um longo tempo, depois adivinhou: Xamã, como isso é tão parecido com tomar banho? Este design usa princípios muito semelhantes aos do banho, mas não é sobre banho. Suba disse suavemente. Ele vinha pensando nesse design há bastante tempo, desde que a estação de neve chegou e o tempo ficou muito frio. No entanto, como havia poucos materiais utilizáveis disponíveis e ele precisava se preparar para coletar materiais e pesquisar, muito tempo foi desperdiçado. Xamã, eu também não posso adivinhar. Yuing balançou a cabeça, desapontada. Ela quebrou a cabeça, mas não conseguiu entender o que eram aquelas coisas, porque não podiam ser equipamentos de banho novamente, e o design geral também era bem diferente. Isso será muito útil durante a temporada de neve e pode aquecer o quarto inteiro, explicou Subai simplesmente. Yanhua abriu os olhos vermelhos arregalados de descrença, perguntando chocada: Xamã, isso pode aquecer o quarto inteiro? É para a água quente passar? Yuing perguntou inocentemente. Há hectares, 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 hectares. Não isso. Subai disse alegremente. Então explicou: isso é para ferver a água quente na caldeira dentro desta pequena casa, e então esse vapor muito quente vai entrar nos cômodos pelos canos. Subai pegou um copo de água quente, tomou um gole e continuou explicando: finalmente, através desses pequenos radiadores, isso vai aumentar a temperatura dentro dos cômodos. Desde que fecharmos todas as portas e janelas direito, todo o edifício Yongan vai esquentar. Enquanto explicava, apontou para os padrões na planta, explicando às meninas o propósito de cada padrão. Entendi. Mas também podemos usar fogueiras para aumentar a temperatura do ambiente, disse Yanhua, confusa.
Ela sentia que a fogueira acesa no meio também poderia aumentar a temperatura, então por que se dar ao trabalho de tanto? Se usarmos fogueiras, precisaríamos usar lenha, e depois que a madeira queimar, ela produz carvão. Depois, queimar carvão produz monóxido de carbono, que é venenoso e pode ameaçar nossas vidas. Subhai explicou seriamente. Monóxido de carbono? Envenenamento. Embora Ewa não tivesse ouvido falar de monóxido de carbono, sabia que envenenamento não era pouca coisa e disse surpresa, então isso certamente é muito perigoso. Tchef Primitive capítulo 547. Existem os problemas mais importantes a superar de fato. Isso é algo que exige atenção, disse Subhai com sinceridade. Na Terra, um número considerável de pessoas morreu por intoxicação por monóxido de carbono. Portanto, isso era bastante perigoso, o que também era o motivo pelo qual ele queria criar um sistema de aquecimento. Além de usar uma fogueira para aquecimento ter utilidade limitada, a próxima preocupação era a questão da segurança. Ele certamente não queria que todos em todo o edifício Yongan morressem envenenados, ou pior ainda, faíscas da fogueira pulando e causando fogo. Além disso, o que ele tinha em mente sobre usar uma caldeira para gerar aquecimento não era uma questão extremamente difícil. Na Terra, era como todo mundo fervendo água em casa. Simplesmente o vapor dessa água fervida era liberado casualmente, enquanto o princípio do aquecimento era transportar todo esse vapor para os cômodos, aquecendo assim os cômodos. O dispositivo que Subhai desenhou distribuiria energia térmica por esses canos até os cômodos, após o que esses radiadores forneceriam aquecimento. O motivo pelo qual Subhai escolheu o vapor como portador de energia térmica foi porque seu teto de temperatura era mais alto. O mais importante é que era conveniente para a reciclagem. Nesta era primitiva, coisas que podiam ser recicladas eram fundamentais, porque as condições aqui não eram tão favoráveis quanto na Terra, onde não se precisava se preocupar com muitas coisas. De qualquer forma, enquanto a caldeira daquele pequeno cômodo continuasse queimando, a pressão de vapor gerada faria com que cada pequena gota de água em alta temperatura preenchesse todas as partes do sistema de tubulações, fornecendo aquecimento continuamente sem interrupções. Isso era o que mais importava. Naturalmente, usar vapor para aquecimento não estava isento de desvantagens. As desvantagens eram as conexões entre os canos, ou a durabilidade dos próprios canos. Se qualquer um desses dois pontos encontrasse problemas, a pressão gerada por altas temperaturas faria os tubos explodirem. É preciso entender que explosões de canos não eram motivo de piada. Esses vapores de água superaquecidos faziam a pele se rachar instantaneamente ao contato, com níveis de dor nada menos que uma flecha perfurando a carne. Xamã, segundo o que você acabou de dizer, depende de aquecer a água e depois ter vapor para se aquecer, mas esse clima fará a água congelar. Então, precisamos queimar lenha continuamente, o que é muito desperdício. Yahuwah disse. Esse problema já foi resolvido. Quando chegar a hora, simplesmente usaremos fruta de querosene para queimar. Não vamos precisar de muito fruto de querosene durante toda a temporada de neve, disse Subhai. Quando chegou a hora, esse sistema de aquecimento poderia operar junto com o sistema de água quente, já que os materiais necessários eram todos os mesmos. Ah, sim, também tem as frutas de querosene. Xamã, mas como colocamos esse vapor fervido nos quartos? Yahuwah perguntou curiosa. Embora o problema em chamas tivesse sido resolvido, ela podia ver pela planta que as caldeiras estavam todas do lado de fora do edifício Yongan. Se eles queimassem e produzissem vapor, todo esse vapor não estaria do lado de fora do edifício Yongan. Como os quartos ainda estariam quentes então? Isso era algo que Yahuwah não conseguia entender. Você vê essas linhas? Essas linhas são canos. Quando chegar a hora, o vapor produzido entrará nas salas por esses canos. Subhai explicou. Xamã, de que materiais esses canos devem ser feitos? Devemos usar cimento como antes. Yahuwah examinou cuidadosamente aquela planta. Ela não sabia quais materiais seriam os melhores. Ela havia considerado muitos tipos de materiais, mas nenhum era adequado. Esse é exatamente o problema difícil que precisa ser superado. No momento, não temos minérios minerais. Se tivéssemos minério de cobre, esses canos poderiam ser feitos de cobre, disse Subhai. Quando ele estava pensando em criar o sistema de aquecimento, também levou em consideração a questão do cano. Esse era atualmente o problema mais difícil de superar. Atualmente, a tribo do dragão de chama não tinha muito minério de cobre, apenas uma pequena quantidade,
Mas isso estava longe de ser suficiente para fabricar canos. Ele considerou muitos tipos de materiais, mas rejeitou todos ele mesmo, pois muitos simplesmente não podiam ser fabricados. Esses materiais ou se rompiam facilmente ou não conseguiam transportar vapor completamente para dentro dos cômodos. Em resumo, nada era adequado. Minério de cobre. Xamã, minérios de cobre são a mesma coisa que minérios de ferro. Ian ouviu outro termo desconhecido. São coisas mais ou menos parecidas. Basicamente, não há grande diferença. Ambos são tipos de minério mineral, explicou Subai. Ele ainda pensava que, se eles tivessem esses minérios agora, então fabricar armas e esses canos não seria um problema. Xamã, vamos procurar esses minérios. Talvez consigamos encontrá-los. Yanhua de repente ficou sério. Sim, eu estava pensando a mesma coisa. Amanhã partiremos para procurar esses minérios. Subai também ficou sério. Ele achou que, em vez de se envolver em especulações ociosas ali, seria melhor agir e procurar. Talvez até encontrem algumas. Xamã, então partirei amanhã. Com certeza vou trazer esses minérios para você. Os olhos vermelhos de Yanhua estavam cheios de sinceridade. Não se precipite nisso ainda. Deixe-me planejar direito esta noite, e amanhã eu organizo o pessoal. Subai disse com voz grave. Durante a temporada de neve, não se podia ser descuidado. Tudo precisava ser planejado com cuidado. Sim, entendi, disse Yanhua com uma compreensão parcial. Shallan, ao lado, estava pensando seriamente o tempo todo. Olhando para aquele projeto, ela perguntou de repente, intrigada, Xamã, se a água dessa caldeira ferver muito, não vai ter problemas. Shallan já tinha visto água sendo fervida. Naquela época, ela viu o fogo queimando muito intensamente, com a água fervente constantemente espirrando. Naquela época, aquele fogão de água fervente quase explodiu. Aquela cena era assustadora, e ela sempre se lembrava dela. Portanto, ao olhar para esse projeto, esse pensamento surgiu de repente em sua mente. Sua preocupação já foi contabilizada. Subai não esperava que Shallan pensasse nesse aspecto também. Ele continuou explicando, não permitirei que tal situação aconteça. Xamã, então isso realmente poderia acontecer? Shallan ficou um pouco chocada. Ela não esperava que sua preocupação fosse real. Claro. Quando chegar a hora, vou pedir para alguém criar um redutor automático de pressão. Ou seja, quando a pressão dentro do forno fica muito alta, haverá um volante rotativo de alta velocidade que puxará uma válvula, liberando a pressão. Subai tomou um gole de água e continuou explicando, quando não houver pressão dentro da caldeira, não haverá explosões. Ele pensou nisso desde o início, porque a questão da pressão certamente exigiria um redutor de pressão. Então é bom. Ainda estava preocupado com o mesmo incidente da última vez que fervemos água. Shallan disse aliviado. No entanto, Shallan também sabia que ela se preocupou desnecessariamente, porque se ela conseguia pensar em tais problemas, como o xamã poderia não tê-los pensado? Agora preciso planejar a busca por minérios. Você pode ir cuidar das suas tarefas primeiro, disse Subai. Sim, responderam as garotas em uníssono. T-Chef Primitive Capítulo 548 Pessoal para mineração. Subai deixou de lado os projetos do sistema de aquecimento e tirou outra folha em branco de papel de capim de lobo, preparando-se para planejar a busca por minério. Era um assunto muito sério, então absolutamente precisava ser tratado com o devido cuidado, sem espaço para menor negligência. Buscar minério durante a temporada de neve era muito diferente de procurar minério em tempos normais, porque os níveis de perigo não estavam no mesmo nível. Se os perigos de procurar minério em tempos normais eram aquelas bestas ferozes e feras selvagens, então os perigos de buscar minério durante a temporada de neve não eram apenas aquelas feras selvagens e ferozes, mas havia outro tipo de perigo. Esse tipo de perigo estava relacionado a avalanches ou outros perigos potenciais. Com o nível de perigo muito aumentado, além de planejar esses perigos potenciais, ele também precisava planejar a localização e aparência dos minérios. Porque, além dele mesmo, ninguém mais na tribo reconhecia aqueles minérios, e ainda menos pessoas sabiam onde o minério poderia ser encontrado, ou como realmente era. O grupo que parte não pode ser muito grande, a tribo não pode deixar muitos guerreiros totens saírem de uma vez. E precisamos manter alguns para lidar com situações de emergência, murmurou Subai para si mesmo. Primeiro, ele escrevia no papel uma lista de pessoas adequadas para buscar minério e, depois, considerava os planos.
Originalmente, ele queria que a maioria das pessoas fosse, mas não podiam deixar muitas pessoas saírem ao mesmo tempo, pois precisavam considerar a segurança da tribo. Em segundo lugar, a maioria das pessoas não sabe como são esses minérios. Ele também trabalhava duro para lembrar como era o minério, por exemplo, como era o minério de cobre e como o minério de ferro realmente era. Sentia-se grato no fundo por já ter lido livros relevantes, caso contrário estaria procurando às cegas. Minério de ferro tem muitos tipos. Aqueles que podem ser usados para fabricar armas incluem. Pensou Subai enquanto transcrevia no papel de capim-rabo de lobo. Afinal, uma boa memória não é tão confiável quanto uma má escrita. Ao escrever primeiro, ele não precisa se preocupar em cometer erros. Os tipos de minério de cobre são iguais, com muitas variedades e aparências diferentes. Subai continuou, sua pena nunca parando. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. O som da transcrição continuou sem pausa, e as garotas não ousaram perturbá-lo, todas permanecendo silenciosas ao lado. Depois vêm as áreas de distribuição de minério de ferro e minério de cobre. O minério de ferro está distribuído principalmente nas florestas, então encontrá-lo não deve ser difícil. O mais desafiador deve ser o minério de cobre. Subai franziu a testa e caiu em pensamentos. Esse assunto não era simples. De repente, a inspiração o atingiu, como se tivesse pensado em algo. Subai imediatamente se levantou e entrou em seu quarto, abriu duas caixas grandes e tirou todos os minérios delas. Colocou vários pedaços de minério sobre a mesa e começou a examiná-los cuidadosamente, exclamando animado: essas não são amostras prontas de minério de ferro e cobre. Subai agora estava um pouco feliz, porque enquanto pensava em como descrever a aparência do minério de ferro e do minério de cobre, lembrou-se de que o xamã anterior parecia ter deixado esses itens para ele. No entanto, como a quantidade não era grande e na época não havia a necessidade de usar esses itens, eles foram deixados de lado, e por um momento ele não pensou neles. Já que o velho xamã tinha esses itens, certamente deve haver esses minérios perto da tribo também. Subai murmurou animado para si mesmo. Enquanto tais coisas pudessem ser vistas nesta era, significava que essas coisas realmente existiam. Xamã, isso é minério de ferro e minério de cobre. Yanhua não resistiu à curiosidade e se aproximou. Ela vinha observando na direção do xamã o tempo todo, observando tudo, desde escrever até entrar na sala para buscar o minério. De fato, são minério de cobre e minério de ferro. Eu perguntei sobre eles antes, mas nenhum de vocês sabia de onde vinham. Subai assentiu. Quando ele já tinha visto esses itens antes, sabia que certamente seriam úteis no futuro. Então, na época, ele perguntou às garotas de onde vinham esses itens, mas elas não sabiam, e nem sequer sabiam que o velho xamã sempre possuía essas coisas. Não sabemos. Naquela época, não nos encontrávamos com o velho xamã com muita frequência, às vezes só o víamos de longe a cada 10 dias. Yanhua balançou a cabeça. A relação com o xamã hoje era muito diferente da relação com o velho xamã naquela época. Naquela época, eles não ousavam se aproximar do velho xamã, sentindo que a dignidade do velho xamã era inviolável e que ele era alguém que simplesmente não conseguiam alcançar. Toda vez que viam o velho xamã conduzindo cerimônias na tribo, achavam tudo muito misterioso. A forma como interagiam naquela época era completamente diferente do que sentiam com o xamã agora. Agora, podia-se dizer que eles se davam em excelentes termos com o xamã, algo que nunca haviam ousado imaginar antes. O chefe sabe? Se o chefe souber, isso seria muito mais fácil, perguntou Subai. Yanhua pensou cuidadosamente por um momento e disse: embora o pai frequentemente se encontre com o velho xamã, não tenho certeza se ele sabe dessas coisas. Leve-os de volta e mostre-os ao chefe. Pergunte se ele conhece isso. Se ele conseguir, pode nos poupar muitos problemas, disse Subai. Yanhua imediatamente pegou aqueles vários pedaços de minério e disse sinceramente: sim, vou levá-los de volta em breve. De fato. Se ele souber, peça para ele vir me procurar, e então eu providenciarei o pessoal para minerar minério, disse Subai. Entendido. Yanhua segurou o minério com força e continuou perguntando: xamã, vamos juntos minerar minério? Se o chefe souber a localização exata ou de onde vêm esses minérios, então você pode ir junto. Mas se ele não souber, então você não pode ir junto, porque buscar minério é uma tarefa muito perigosa. Subai disse palavra por palavra. Ok. Eu entendo, pensou Yanhua cuidadosamente e assentiu. Ela também não era uma pessoa obstinada,
e sabia respeitar os arranjos do xamã. Embora a xamã nunca os tenha culpado por nada, ela mesma precisava se sair bem. Ela não podia se tornar descuidada com tudo só porque recebeu os cuidados do xamã, pois isso também faria o povo da tribo fofocar, e ela não queria que o xamã caísse em boatos e calúnias. Vá rápido, vá e volte rápido, Subhai acenou com a mão. Sim. Yan-Wu abraçou o minério, se enrolou em uma capa grossa e saiu diretamente do edifício Yongan. Shallan observou a direção em que Yan-Wu havia partido e disse, Xamã, com certeza vamos encontrar esses minérios. Shallan sabia da importância do minério, pois muitos assuntos haviam sido adiados por causa desses minérios. Relaxa. Às vezes, quanto maior a esperança, maior a decepção. Eventualmente vamos encontrar um jeito, não é? Subhai disse calmamente. Você está absolutamente certo. Shallan disse com um sorriso lindo. Tchef Primitive capítulo 549. Fãs fanáticos. Na manhã seguinte, raios de sol filtravam-se pelas nuvens e se refratavam no chão coberto de neve. A neve branca, originalmente imaculada, iluminada pela luz do sol, refletia cores que cintilavam como ondulações na água. Era como se o chão coberto de neve branca tivesse sido revestido com uma camada de fragmentos dourados. Olhando para a imensidão, era realmente bonito de se ver. Subhai abriu seus olhos negros cedo pela manhã e prontamente convocou o sistema para fazer o check-in e abrir seu pacote de assistência, Ding. Check-in bem-sucedido. Recebi um pacote de assistência diária, Ding. Parabéns, anfitrião, por obter assistência de baixa qualidade. 5 óculos de proteção. Eu realmente consigo esse tipo de coisa. Mas, no momento, não tenho muita utilidade para isso. Subhai murmurou para si mesmo. Ele achava que esses óculos protetores eram para pilotar caças ou pilotar motocicletas em alta velocidade, então não havia a necessidade real deles. Na verdade, quando Subhai acabou de pensar nessas coisas, pensou em outra coisa e continuou, talvez algumas pessoas achem úteis. Ele sorriu, guardou os óculos protetores, levantou-se para se preparar para trocar de roupa, pretendendo dar esses óculos protetores para quem precisasse e também organizar a partida de hoje. Ele havia combinado na noite passada para o pessoal que iria para a mina hoje. Eles absolutamente precisavam obter esses minérios o quanto antes. Passo, passo, passo. Rangido. Depois que Subhai trocou de roupa e abriu a porta para ir até a sala, descobriu que o café da manhã já estava preparado e na mesa. Xamã, timing perfeito. Terminei de preparar tudo. Yuing disse enquanto tirava o corpo do avental. Esse avental era algo que Subhai a ensinou a costurar. Era basicamente várias peles de animais costuradas juntas. Embora não fosse tão sofisticado quanto os aventais da terra, ao cozinhar, ao menos podia evitar que as roupas do corpo dela se sujassem. Bom, todos já se reuniram. Subhai perguntou ao se sentar. Depois que terminou com essas listas ontem, entregou a lista a Yuing, pedindo que ela avisasse essas pessoas para se reunirem no edifício Yongan logo pela manhã. Já os avisei. O chefe trouxe pessoas cedo esta manhã para se reunirem no primeiro andar. Eles acabaram de chegar. Yuing disse imediatamente. Nesse caso, vamos comer rápido e depois descer. Subhai disse, pegando uma tigela de mingau de trigo e começando a beber em grandes goles. Devido ao frio lá fora, e ao fato de que o mingau de trigo havia sido preparado e deixado descansar por um tempo, já não estava mais escaldante, mas morno. Passo, passo, passo. Depois que Subhai terminou rapidamente seu mingau de trigo, ele desceu. Assim que desceu as escadas, viu muitas pessoas em fileiras. Xamã, bom dia, Yan Jiao e os outros foram os primeiros a cumprimentá-lo. Essa saudação foi algo que Subhai lhes ensinou. Fora isso, achava estranho que eles simplesmente sorrissem levemente ou chamassem nomes uns aos outros quando se encontrassem todas as manhãs. Embora soubesse que todos tinham boas intenções, ainda queria ensiná-los a cumprimentar adequadamente, pois isso pareceria mais harmonioso. Assim, agora, todos na tribo se cumprimentavam se encontrando de manhã, à tarde ou à noite, usando os equivalentes terrestres de bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia. Vocês trouxeram as coisas que pedi para trazerem ontem à noite? Subhai assentiu levemente. Depois de confirmar a lista na noite anterior, também pediu para essas pessoas prepararem as coisas que precisavam levar para esse passeio. Afinal, eles iam para a mina, não para atividades de lazer, então havia muitas coisas que precisavam ser preparadas.
Além disso, como estavam na temporada de neve, ainda mais coisas precisavam ser preparadas. Sim, xamã. Trouxemos tudo conforme suas instruções: enxadas, pás, martelos de pedra e algumas ferramentas pequenas. Cada pessoa trouxe um conjunto. Yangiao disse, assumindo a dianteira. Depois de receber as ordens na noite anterior, ele reuniu rapidamente o pessoal durante a noite. Após anunciar as ordens, ele os fez voltar para preparar seus equipamentos. Além das ferramentas, vocês já prepararam suas armas. Este passeio não será tão simples quanto caçar. Subai perguntou seriamente. Sua expressão e tom hoje estavam muito mais sérios do que o normal, porque desta vez era realmente um assunto bastante sério que não podia ser tratado com descuido. Ele precisava fazer essas pessoas levarem isso a sério. Tudo foi preparado. Os guerreiros Totem trouxeram todas suas lâminas de crocodilo, arcos recurvos, tábuas de ossos de xamã que salvam vidas e algumas ervas medicinais, respondeu Yanjiao com muita sinceridade. Ele também entendia muito bem que desta vez não seria tão simples quanto em suas expedições de caça anteriores. Nenhuma tribo jamais havia deixado sua tribo durante a temporada de neve, então ele estava bastante preocupado e levava essa tarefa a sério. As ervas já haviam sido preparadas antes da chegada da estação da neve. Quando estavam preparados, ficou claro que os guerreiros deveriam carregar essas ervas sempre que deixassem a tribo no futuro. Eles não só precisam carregar tábuas de osso de xamã, mas essas ervas também salvam vidas, e seu método de preparação era muito mais simples do que o das tábuas de osso de xamã. Mais importante ainda, o hospital havia sido fundado pela tribo do Dragão de Chama, embora tivesse apenas uma pequena equipe de 5 ou 6 pessoas e a maioria dos remédios fossem apenas ervas. Isso ainda era um bom começo. Afinal, as coisas melhorariam gradualmente com o tempo. Além disso, embora o hospital atual tivesse apenas ervas, muitas pessoas ainda vinham para tratamento. Como muitas pessoas tinham apenas doenças leves, e para essas doenças menores não havia necessidade de usar comprimidos de osso de xamã. Assim, todos foram para o hospital. Você verificou tudo minuciosamente? Cada pessoa deve ter esses itens, não são permitidos descuidos. Subai perguntou. Todo mundo tem. Verificamos 3 vezes para garantir que não houvesse descuidos, e Yanjiao assentiu. Esses itens foram verificados uma vez na noite anterior, depois mais 2 quando se reuniram esta manhã. Afinal, esses itens eram seus equipamentos que salvavam vidas, então não ousavam ser negligentes. Bom, como te disse ontem, você provavelmente pode encontrar esses minérios em cavernas, florestas ou rios, especialmente em cavernas. Todos vocês têm as amostras nas mãos. Traga de volta algo parecido. Suba disse em voz alta. Ele já havia contado a todos na noite anterior sobre os lugares onde esses minérios poderiam aparecer, e descreveu com precisão a aparência e a textura desses minérios, mesmo com as amostras para que eles pudessem ver. Sim, definitivamente não vamos decepcioná-los. Yanjiao gritou alto, tomando a dianteira. Agora ele havia se tornado um fã fanático de Subai. Embora outro grupo fosse muito mais jovem que ele, o xamã sendo apenas 1 ou 2 anos mais velho que sua própria filha, ele admirava muito as capacidades do xamã. Seja por sua ética de trabalho, eficiência ou várias outras qualidades, todos impunham respeito. Embora não fosse deixar a tribo desta vez, ainda precisava liderar os outros guerreiros antes de sua partida. Não vou realizar uma cerimônia exageradamente elaborada para esta expedição. Suba disse calmamente. Ele pegou a tigela de madeira contendo o pigmento vermelho e começou a pintar primeiro no rosto de Kanchi, depois passou para os outros. T-Chef Primitivo e capítulo 550, Avalanche. Kanchi liderou uma dúzia de pessoas para longe da tribo do Dragão de Chama, caminhando firmemente em direção à floresta. Devido a vários dias de neve, a neve acumulada fora da tribo era excepcionalmente densa, com as pessoas caindo diretamente de joelhos ao descer. Isso ocorreu apenas em áreas próximas da tribo. A neve acumulada certamente seria muito mais profunda quando entrassem na floresta. Todos tinham todas as ferramentas presas nas costas, com comida embalada em sacolas e carregada usando sacos de couro de animais em formato diagonal. Eles avançaram sob o vento e a neve em direção à floresta. Embora felizmente o vento e a neve não fossem particularmente fortes no momento, era apenas neve leve. Todos vocês fiquem próximos e não se separem, instruiu Kanchi seriamente da frente. Afinal, a nevasca atual era completamente diferente dos tempos comuns, e se não se tomasse cuidado,
Seria fácil surgir situações de risco de vida. Sim. As 12 pessoas atrás dele sentiram em uníssono. 2/3 dos que acompanhavam essa expedição eram guerreiros totêmicos, com o número de aprendizes de guerreiros relativamente pequeno. Isso porque a missão atual era extremamente perigosa, e os aprendizes de guerreiro comuns não podiam sair de lá. Os aprendizes de guerreiro que acompanhavam essa expedição eram aqueles cujas qualidades físicas e habilidades eram excelentes em todos os aspectos. Líder de equipe, vamos direto para a caverna. O xamã disse que aquele lugar é importante, e talvez tudo o que procuramos esteja lá. Dagua sugeriu diretamente. Seu pensamento era que não queria perder muito tempo. Em vez de procurar local por local, seria melhor ir diretamente ao local-chave para pesquisar. Eu também acho. Se a caverna não tiver o que precisamos, podemos procurar em outros lugares. Assim também não vamos perder muito tempo. Maiman também achou esse método excelente. O principal motivo era que sua constituição era bastante rechonchuda, tornando impossível para ele caminhar longas distâncias por longos períodos, especialmente com a neve densa atual. Então, ele queria entrar rapidamente na caverna. Ok, vamos para a caverna procurar. Talvez consigamos encontrar algo, Kanshi incentivou a todos. Ele veio com a determinação de enfrentar a morte se necessário, pensando no fundo que, custasse o que custasse, deveria encontrar os minérios minerais para o xamã, pois eram vitais para a tribo. Como a tribo estava se desenvolvendo excepcionalmente bem, se esses minérios minerais pudessem fazer a tribo crescer ainda mais, ele estaria disposto a sacrificar sua própria vida, tudo para melhorar a tribo. Eles originalmente pretendiam partir de balão desta vez, mas foram recusados por Subai. Se eles partissem de balão de ar quente, a probabilidade de morrer seria de 100%, porque vento e neve estavam caindo lá fora, e ninguém sabia se o vento e a neve seriam fortes ou fracos no segundo seguinte. Mesmo vento leve e neve afetariam a direção do balão de ar quente, e poderiam até levar o balão de ar quente à destruição, sem falar em vento forte e neve. Se isso acontecer, voar seria impossível. Mesmo que conseguissem decolar, só cairiam de uma grande altura. Os sortudos poderiam recuperar metade de suas vidas, caso contrário, toda a lista de passageiros pereceria juntos. Passo, passo, passo. Pares de pés firmes pisaram na neve espessa acumulada, avançando firmemente em direção à caverna distante. Felizmente, quando Ayer e os outros já haviam explorado a rota anteriormente, também haviam descoberto várias cavernas, então ter alvos para avançar ainda era algo bom. Caso contrário, avançar sem rumo só levaria à destruição. Portanto, entre os aprendizes de guerreiros que acompanhavam essa jornada estavam Ayer e Shen-Shi, pois suas asas eram necessárias. Afinal, eles poderiam voar à frente para explorar a rota com antecedência, o que evitaria perigos e encontraria lugares de descanso com antecedência. Além disso, como eles já haviam sido os responsáveis por encontrar as cavernas anteriormente, ainda assim precisavam liderar o caminho desta vez. Agitação, esvoaça. Ayer ajustou seus óculos e continuou voando para frente, dizendo agradecida, felizmente o vento e a neve não estão tão fortes hoje. Os óculos no rosto da garota borboleta foram dados por Subai, porque ele considerou que todos voavam no céu, e a velocidade de voo deles também era extremamente alta. Além disso, essa era a estação da neve, com o vento soprando e neve caindo continuamente do céu. Se eles voassem alto, seria fundamentalmente difícil manter os olhos abertos, por isso ele havia distribuído os óculos para eles. De fato, graças aos óculos que o xamã nos deu, conseguimos ver claramente o caminho à frente. Não consigo imaginar o que faríamos sem eles. Shen-Shi disse animado enquanto ajustava seus próprios óculos. Ele os amava. Quando os recebeu, toda a sua pessoa ficou encantada além da medida. Não só durante a temporada de neve, mas às vezes ao voar no céu em alta velocidade, também era um pouco difícil manter os olhos abertos. Naquela época, ele sempre desejava poder manter os olhos abertos enquanto voava rapidamente pelo céu. Mas isso nunca foi possível. No entanto, com esses óculos, o que ele tinha a temer? Toda sua pessoa ficou tão encantada que pulou de um lado para um outro no lugar. Sim, eu também gosto muito da cor, disse Ayer enquanto batia suas asas roxas de borboleta sem parar. Os óculos distribuídos para ela também eram roxos, combinando exatamente com a cor do cabelo, asas e olhos. Eu também gosto muito do meu. Preciso usá-las todos os dias. Os óculos de Shen-Shi eram pretos, o que também combinava muito bem com ele.
Os dois conversavam enquanto ajustavam seus óculos no céu, voando continuamente à frente para liderar o caminho. Kanshi e os outros abaixo também continuavam avançando constantemente, como se a neve espessa acumulada abaixo não fosse obstáculo algum. Cada um de seus expressões agora era extremamente resoluto, com apenas um objetivo no coração: encontrar os minérios minerais para a tribo. Eles sabiam que o xamã não os faria correr riscos desnecessários. Como ele os colocaria para fora durante a temporada de neve, isso significava que aquilo devia ser vital. Pelo bem do desenvolvimento da tribo, eles também estavam dispostos a se aventurar, sentindo no coração que essa temporada de neve não era nada. Comparado ao desenvolvimento da tribo, o sofrimento deles era insignificante. Nada mais importava agora. O mais importante era colocar o desenvolvimento em primeiro lugar. Todos tinham uma vinha amarrada ao redor. Essa videira era extremamente resistente, ligando todos juntos. Essa também foi ideia de Subai. Afinal, durante a temporada de neve, avalanches eram muito prováveis de ocorrer. Se uma avalanche acontecesse e todos se dispersassem, isso seria problemático. Então ele pensou nisso para garantir a segurança deles. Sem meu consentimento, nenhum de vocês pode desamarrar a vinha. Kanshi instruiu incansavelmente. Como líder da equipe dessa expedição, ele tinha a responsabilidade de garantir a segurança do grupo. Porque ele prometeu a Subai que, por mais que fossem partidos, o mesmo número voltaria. Líder de equipe, chegaremos em meio-dia. Embora o vento e a neve ainda não estejam fortes, vamos nos apressar. Shen-Shi disse enquanto voava lentamente mais baixo. Muito bem, Kanshi abaixou a cabeça e gritou alto. Todos vocês ouviram ele, acelerem. Depois de falar, ele imediatamente cobriu a boca, pois havia esquecido as instruções do xamã. As instruções eram que, ao entrar na floresta, definitivamente não se deveria falar muito alto, senão isso poderia facilmente causar uma avalanche. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.